De um lado temos o Apple Watch Ultra, do outro o Samsung Watch 5 Pro. Já tive a oportunidade de testar os dois, em corridas, em provas, tens os links em detalhe aqui na descrição, com a análise para perceber exatamente o que é que podes contar com cada um deles, mas o grande objetivo aqui é ajudar-te a decidir qual é que faz mais sentido. Caso já tenhas feito a tua escolha, ou se ainda estás a decidir, eu vou-te apontar exatamente quais é que são aqui os pontos mais relevantes para levares em consideração no momento em que vais escolher aquele que vai te acompanhar no teu pulso. Claro que é uma forma mais rápida de fazer a seleção, pois um é apenas compatível com o sistema operativo iOS e o outro com Android, portanto aí eu diria que é mais simples. Contudo, se não é esse o objetivo, tens muitos outros equipamentos que podes selecionar sem ligar ao sistema operativo. Estou a falar da Huawei, a Amazfit, da Polar, da Garmin, todos estes são compatíveis com ambos os sistemas operativos e vais ter links aqui na descrição. E já agora aproveito para salientar que neste canal todas as semanas tens um novo vídeo sobre tecnologia. Se fizer sentido para ti, não te esqueças de ir passando aqui ou então de subscrever. E já que eu estava a falar de compatibilidade, obviamente que neste caso, para utilizares um Apple Watch, precisas ter obrigatoriamente um iPhone para não só poderes fazer as atualizações, mas também todas as configurações necessárias. Contudo, se tiveres um equipamento da Samsung, podes não só utilizar em smartphones da Samsung, mas também ele vai funcionar na perfeição em todos os equipamentos que tenham o sistema operativo, neste caso Android. Eu tive a oportunidade de experimentar estes dois smartwatches não só durante o dia, quando estava a trabalhar, para receber as notificações, verificar as informações no calendário, os e-mails, todos estes componentes e até instalar aplicações, mas também procurei explorar o modo de exercício, onde pude fazer vários quilómetros, ir também ao ginásio para depois perceber qual é que era aqui toda a informação que eles me forneciam a nível de métricas. E aqui faz sentido explorarmos o que é que vamos encontrar na Apple e na Samsung. E podemos começar pela questão do design, e obviamente que aqui temos equipamentos um pouco à semelhança do que é que cada uma das marcas já tem produzido, neste caso Samsung mais redondo dentro do estilo já apresentado, e neste caso a Apple, eu diria algo mais retangular, um pouco à semelhança, neste caso com todos os outros equipamentos que já foram lançados. A nível de display e da qualidade de imagem são muito semelhantes, contudo na Apple vais ter uma maior luminosidade, neste caso até será o dobro, estamos a falar de 2000 nits comparativamente com 1000 que a Samsung consegue oferecer. Neste caso a Samsung até está um pouco mais semelhante com o Watch 8 e este equipamento sim também tem 1000 nits, neste caso a versão Ultra tem o dobro. Consoante o tipo de utilizador, se vai utilizar mais para exercício, o peso pode ser um fator muito importante. Neste caso Samsung estamos a falar de aproximadamente 46 gramas, já a Apple 61 gramas, portanto aqui há alguma diferença que pode fazer sentido neste caso quando estamos a falar de ultramaratonas onde se calhar menos gramas faz mais sentido. Sistema operativo. Um detalhe que também faz toda a diferença na experiência de utilização, onde na Apple estamos a falar do sistema operativo próprio, neste caso Samsung estamos a falar do sistema operativo da Google, que neste caso permite depois também uma maior compatibilidade com aplicações que a Google acaba por fornecer. A nível de processamento, conseguimos perceber aqui uma fluidez bastante interessante em ambos os equipamentos, mas onde eu quero chamar mais a atenção é para a memória RAM disponível, que neste caso temos na Apple 1 GB e na Samsung temos 1,5 GB. Qual é que é aqui a grande diferença? Neste caso, ao explorar os dois, eu não posso dizer que estes 500 megas, digamos assim, tenham feito propriamente aqui uma grande diferença. Isto porque estamos a falar que a Apple, por vezes no papel, acaba por não ser, ter aqui as características se calhar tão superiores, mas na verdade quando estamos a utilizar no dia a dia, o sistema operativo, a forma como está criado, está devidamente optimizado para o hardware que tem, portanto neste caso a experiência de utilização é perfeita. Aqui na Samsung estamos a falar de um sistema operativo que, embora esteja devidamente preparado para este relógio, não é nativo, ou neste caso não é criado de risco pela Samsung, portanto é apenas aqui um detalhe em consideração. Tem 1,5 GB, o que vai garantir que também tens aqui uma excelente fluidez nas várias aplicações que podes utilizar. Já no espaço para armazenamento estamos a falar aqui de uma diferença considerável, onde na Apple tu tens 32 GB e na Samsung tens 16, portanto este é o espaço que vais utilizar para aplicações, para as atualizações que vão surgir, portanto estamos a falar aqui do dobro. E agora a nível de sensores, estes talvez sejam dos equipamentos mais completos
do mercado, pois temos aqui SpO2, obviamente que faz a leitura dos batimentos cardíacos, tem ECG eletrocardiograma, dos primeiros relógios GPS smartwatches a fornecer esta funcionalidade. Temos também o sensor de temperatura, o acelerómetro, o barómetro, o giroscópio, o sensor geomagnético e também o sensor de luz ambiente. Portanto, todos estes sensores vão ajudar, obviamente, a potenciar uma experiência excelente na utilização destes equipamentos. Vais ainda contar com o microfone e com o speaker, o que vai permitir que, com ou sem o smartphone por perto, consegues fazer uma chamada na perfeição. Podes também ativar aqui a música e ouvir diretamente sem ter auriculares. Portanto, todos estes detalhes acabam por potenciar cada vez mais e teres tudo integrado no teu relógio GPS. A nível de conectividade, devemos considerar que tens LTE, tens Bluetooth, NFC, o que é excelente para pagamento sem fios, uma ligação através de USB Type-C e também permite carregamento sem fios. E agora um dos pontos principais, a autonomia. E este sim, é algo que obviamente todos os utilizadores querem cada vez mais, mas na Apple a indicação é de 36 horas, o que é um valor, eu diria, até um pouco ambicioso, pois se fizeres exercício de forma mais regular é difícil chegar a estes valores, e na Samsung conseguimos aqui obter um pouco mais, eu diria entre 40 a 60 horas, mas atenção, isto vai sempre depender do tipo de utilização, é difícil chegar sempre aos valores que as marcas indicam, porque os estilos são diferentes, a intensidade que introduzimos em cada exercício que fazemos também ela é diferente, a utilização para receber e-mails ou então para enviar WhatsApp, por exemplo, é sempre diferente de pessoa para pessoa. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que é bastante variável. Contudo, acabas por ter um pouco de mais autonomia, pelo menos no teste que eu pude efetuar na Samsung. Ambos são à prova d'água, contudo, na Apple está devidamente preparado para mergulho quase sem te preocupares com a profundidade. Estamos a falar de 100 metros comparativamente com 50. E eu não vou aprofundar este ponto, mas a Apple muito mais completa quando estamos a falar deste tipo de modalidade, ok? Este é um ponto que, se fizer sentido para ti, se for uma modalidade que tu utilizes mais ou que faça mais sentido, portanto tem em consideração que acaba por ser mais completa, até porque tem uma aplicação dedicada que no momento em que mergulhas, a aplicação vai abrir e fornecer mais alguns dados que te podem ser favoráveis nesse ponto. Contudo, ambos passaram testes militares, portanto um conjunto de testes que te vão garantir que tens equipamentos bastante robustos e que te vão permitir fazer umas provas com um nível de exigência muito superior. Para além disso, tens ainda a capacidade e a proteção IP6X, neste caso para a Apple, e IP68, neste caso a mais recorrente para a Samsung. É ainda importante salientar que neste caso o Ultra tem uma certificação EN 1339, que neste caso está relacionado com mergulho. E depois temos a questão do preço, e eu aqui tenho a análise feita na Europa, neste caso em Portugal, onde tenho 519 euros ao dia de hoje para o Samsung e 999, portanto 1000 euros para o Apple Watch Ultra. Há alguns detalhes que tu deves ter em consideração no momento em que vais fazer a tua escolha, e o primeiro está relacionado com a desvalorização do produto. Neste caso, imagina que tu compras os dois produtos hoje e daqui a um ano vais querer vender por qualquer motivo. Provavelmente vais conseguir conservar algo mais dentro do valor que tu pagaste, neste caso com o da Apple, comparativamente com os iPhones, que nós verificamos que não desvalorizam tanto como as outras marcas. Portanto, isso é algo que tu deves considerar se o teu objetivo mais tarde for vender depois novamente. Depois temos também a questão das atualizações, e ambos os equipamentos são atualizados várias vezes, às vezes mais do que uma vez por ano, portanto isso vai acontecer. É interessante que aqui, em nível de características de hardware, posso indicar-te que à partida estes equipamentos vão aguentar na perfeição todos esse tipo de updates e manter a fluidez necessária para utilizares mesmo outras aplicações que surjam. E por falar em aplicações, existe aqui também margem para descarregar as aplicações terceiras, não só para adicionar outras características que estes equipamentos possam passar a ter, mas também para colocar outras aplicações que em nada têm a ver com exercício, mas sim para facilitar no dia-a-dia. E agora vamos falar no modo de exercício. Tu tens algumas métricas que estão mais focadas em obter dados
analíticos, preparados para o treino, durante o momento em que estás a fazer o exercício. Podes ainda adicionar mapas, e este é um ponto que pode fazer sentido principalmente quando estás em zonas onde não conheces tão bem, ou quando estás a fazer trail, ou quando estás a fazer, por exemplo, um percurso de bicicleta. E atenção que este modo ainda vai ser um pouco mais explorado e potenciado nas duas marcas. Tens também ainda aqui o trackback, que imagina que estás num local onde não conheces tão bem e depois podes ter a indicação do caminho de volta. Isto pode-te ajudar, francamente, a não teres nenhum tipo de situação. Ambos estão preparados para qualquer tipo de incidente, de fazer um alertar, e este ponto é mesmo muito relevante e cada vez mais, até porque por vezes fazemos algum tipo de treinos sozinhos, numa zona isolada, e isto faz mesmo muito sentido. Depois também são muito resistentes estes equipamentos. Obviamente que isto não foi um teste propriamente que eu fiz, eu não andei a raspar com eles sequer algo perto disso. Estes dois equipamentos são incríveis. Basicamente tens tudo aquilo que precisas no teu pulso, com a possibilidade de introduzir até aplicações, portanto dificilmente não vai cobrir todas as tuas necessidades. Agora, se eu tiver mesmo de pensar para quem é que ele faz mais sentido, ou por outro lado, se o teu foco está muito ligado à performance e queres fazer ultramaratonas, eu acho um pouco difícil alguém não ponderar também um Coros, um Garmin ou um Polar, pois estes equipamentos são de forma nativa preparados para este tipo e focado neste tipo de modalidade ou exercício, e com mais métricas, quer queiramos quer não. Embora eles sejam muito completos a nível das informações que nos oferecem, e ainda com a possibilidade de adicionar outras aplicações, mas de forma nativa, equipamentos de performance tendem a fornecer mais informações que são bastante relevantes. Não só no equipamento, mas também depois na aplicação. Mas eu quero responder de uma forma clara. A nível de experiência de utilização, qual é que foi aquilo que eu tive melhor? Muito sinceramente, tanto com um como com o outro, rapidamente me ambientei, até porque eles são muito parecidos a nível das funcionalidades. Portanto, colocar aplicações, verificar as notificações, às vezes existe ali um ponto apenas inicial de perceberes qual é que é a mecânica de cada um deles, mas muito rapidamente começas a perceber a funcionalidade, portanto, um ponto super positivo para ambos. A nível de métricas de exercício, e aqui estou a falar algo só nativo, pois claro que tu podes colocar aplicações tanto num como no outro e rapidamente ficam exatamente a fornecer os mesmos dados, mas de forma nativa, eu, pelo menos de uma forma inicial, com a Samsung, obtive mais alguns dados, mais algumas métricas. Portanto, pelo menos foi essa a sensação que eu tive comparativamente com os treinos que eu pude fazer. Obviamente que foram alturas diferentes, eu não testei os dois exatamente ao mesmo tempo, mas analisando novamente todos os testes que fiz, este foi o meu feedback. Já falei há pouco da questão da rentabilização, se isso para ti é um fator muito relevante, se daqui a 6 meses vais procurar se calhar outro equipamento e queres voltar a vender, eventualmente, neste caso com a Apple, vais garantir que estás com o valor mais perto, ou pelo menos não vais perder tanto daquilo que investiste. E depois, claro que há aqui uma seleção natural. Se tiveres um iPhone, neste caso não podes sequer pensar em escolher um Samsung, pois não vai funcionar, e vice-versa. Portanto, aqui vais ter de fazer esta seleção. Mas o meu objetivo também com este vídeo é abrir-te um pouco aqui o espectro para perceberes o que é que vais encontrar num lado e no outro. Portanto, se procuras um modo lifestyle, tanto com um como com o outro, eu tive uma ótima experiência. Atender chamadas, mandar mensagens, aí foi perfeito. Sinceramente, é uma questão depois de hábito. A nível de métricas de exercício, nativas, eu tendia um pouco mais para a Samsung, contudo, eu sei que a Apple está a desenvolver aqui um outro conjunto de características, uma forma diferente também de combinar todos os sensores, e isto depois pode fazer sentido para ti, portanto tem também isso em consideração, não te foques apenas aí, para além da possibilidade de colocar depois aplicações terceiras. Depois temos a questão da autonomia, e aqui tens um pouco mais na Samsung, portanto não é muito mais, mas pode ser se calhar o suficiente para terminares uma determinada prova e depois ainda teres um pouco de bateria para chegar a casa ou fazer uma chamada, portanto é apenas algo a considerar. E temos a questão aqui da natação, e aqui claramente a Apple dá um passo em frente, tem um foco muito superior, obviamente perfeito para fazeres corridas, mas um foco muito grande para quem gosta destas atividades aquáticas, portanto, claramente a considerar. Portanto, ficas aqui com a minha opinião depois de utilizar os dois equipamentos. Tens aqui na descrição os links detalhados com a análise de cada um. Aqui, na verdade, eu quis apenas juntar estas duas experiências que eu obtive. Claramente, se o teu foco é performance, vou deixar alguns links
mesmo com a indicação de performance, e depois tens ali algumas sugestões que pode fazer sentido para ti, pois o que eu gostava que não acontecesse é que tu vais para uma determinada prova muito longa e depois tens um determinado equipamento e vais sentir que se calhar devias ter algo diferente no teu pulso. Atenção, analisa bem antes de iniciares um projeto deste género, ok? Portanto, ficas aqui com a minha informação, o meu feedback. Se fizer sentido, partilha aqui mais algum detalhe extra aqui nos comentários, que eu sempre que possível irei responder. E resta-me desejar-te bons treinos, um grande abraço e até ao próximo vídeo.